Pequenos hábitos destroem grandes autossabotagens. A autossabotagem não começa com uma decisão consciente. Ela começa muito antes disso, num ponto em que você nem percebe que está escolhendo algo. É o cérebro tentando proteger você de qualquer sensação de esforço, desconforto ou risco. E quanto mais vezes ele repete esse movimento, mais automático ele se torna. Pense no que acontece quando você tenta iniciar algo importante. Antes mesmo de agir, surge aquela pequena tensão, um incômodo, uma dúvida, uma sensação de que talvez agora não seja o momento certo. O cérebro interpreta essa tensão como perigo, não porque o objetivo é grande, mas porque ele aprendeu que esse tipo de ação já trouxe frustração ou dificuldade no passado. Então ele faz o que sempre faz quando quer te proteger: cria um desvio. Você decide estudar, e de repente está arrumando a mesa. Decide treinar, e lembra que precisa responder uma mensagem. Decide começar um projeto, e abre o navegador só para checar uma coisa. Nada disso é preguiça. É um reflexo condicionado, um hábito construído pela repetição de pequenas fugas que, com o tempo, parecem escolhas naturais. E aqui está o ponto crucial. O cérebro não quer te sabotar. Ele quer te poupar. Só que nessa tentativa de te poupar, ele acaba te travando. A pergunta que fica é simples, mas profunda. De que ação o seu cérebro aprendeu a fugir, mesmo quando você sabe que é exatamente o que deveria fazer? Existe um motivo claro pelo qual você se perde antes mesmo de começar: o tamanho da ação na sua mente. Quanto maior a tarefa parece, maior é a tensão que ela provoca. E quando a tensão aumenta, o cérebro reage do único jeito que sabe, buscando uma rota de escape. Ele não está avaliando o que é importante. Ele está avaliando o que é confortável. Por isso você adia aquilo que realmente quer. Não porque não se importa, mas porque o cérebro transforma o começo em algo ameaçador demais. Ele cria uma narrativa interna que você conhece bem. Agora não. Depois eu faço. Não estou no clima. Essas frases não são pensamentos aleatórios. São mecanismos de defesa. São tentativas de reduzir a carga emocional do que parece grande demais. O cérebro tenta proteger você da ideia de falhar, de se frustrar, de não conseguir manter o ritmo. Então ele fabrica uma alternativa que parece mais segura, qualquer outra coisa. E é aí que a autossabotagem se fortalece. Não porque você não sabe o que fazer, mas porque tudo parece pesado demais para começar. É por isso que tantas pessoas ficam presas no mesmo padrão. Não é o hábito que é difícil, é o início que parece impossível. Agora, respira por um instante e pensa nisso. Se a tarefa fosse menor, do tamanho de um passo simples, seu cérebro ainda tentaria fugir? Essa pergunta importa, porque a resposta abre caminho para o hábito que destrói a autossabotagem pela raiz. Existe um ponto em que todo o mecanismo da autossabotagem desmorona. Não quando você se sente forte, não quando você reúne coragem, mas quando a ação fica tão pequena que o cérebro não encontra razão para fugir. Esse é o hábito que muda tudo. Começar do tamanho que você consegue sustentar, mesmo nos seus piores dias. Não é uma técnica de produtividade. É um truque psicológico. É uma reprogramação silenciosa que faz o cérebro entender que a ação não é ameaça, é acessível. Pense nisso. O cérebro rejeita tarefas grandes, mas aceita gestos mínimos. Ele corre de metas enormes, mas ignora completamente ações curtas. Ele foge de uma maratona, mas não discute quando você dá um único passo. É por isso que o método dos 2 minutos funciona tão bem. Quando você reduz o hábito ao seu início mais simples, você tira o peso emocional. A tensão desaparece, a ameaça evapora, e o que sobra é apenas um começo possível: ler 2 páginas, escrever uma frase, arrumar a mesa, colocar o tênis, abrir o caderno. Nenhuma dessas ações é suficiente para realizar um objetivo inteiro, mas todas são suficientes para destruir a barreira mental que impede você de começar. E quando você começa, mesmo pequeno, você muda algo muito mais profundo do que a tarefa. Você muda a narrativa interna. Você prova para si mesmo que consegue agir antes que a motivação apareça. E essa prova vale mais do que qualquer explosão de força de vontade. Agora, deixe que essa pergunta ecoe em você.
Se a sua próxima ação fosse pequena o bastante para não gerar resistência, que parte da sua vida voltaria a andar? A autossabotagem não acontece apenas dentro de você. Ela acontece ao seu redor também. No ambiente em que você vive, trabalha, estuda, descansa. Nos objetos à sua volta, nas distrações que você deixou visíveis, nas facilidades que você colocou no caminho errado. E aqui está uma verdade que quase ninguém percebe. O ambiente influencia seu comportamento mais do que sua motivação. Se a distração está ao alcance da mão, você nunca estará totalmente no controle. Se o celular está na mesa, ele vence. Se o sofá está mais acessível que o livro, ele vence. Se a tarefa está escondida, ela desaparece da sua mente antes mesmo de começar. Não é sobre força de vontade, é sobre arquitetura. O cérebro segue o caminho de menor resistência. Se a fuga estiver fácil, você foge. Se a ação estiver fácil, você age. É por isso que mudar o ambiente muda o comportamento sem esforço consciente. Quando você deixa o livro aberto, o estudo se torna natural. Quando você deixa o tênis na porta, o exercício deixa de exigir motivação. Quando você prepara o espaço de trabalho, o foco deixa de ser batalha diária. Esses ajustes parecem pequenos demais para fazer diferença, mas eles fazem. São detalhes que quebram o ciclo automático da autossabotagem antes que ele comece. E aqui está a reflexão que importa agora. O que no seu ambiente atual está incentivando a fuga e dificultando o seu progresso? Pense nisso com honestidade, porque quando você ajustar o ambiente, metade da sua luta desaparece. Existe um detalhe que quase ninguém percebe sobre comportamentos humanos. O cérebro não repete aquilo que é importante. Ele repete aquilo que é recompensador. É por isso que você volta para hábitos que te fazem mal. Eles oferecem alívio rápido, dão uma sensação imediata de conforto, distração ou fuga. Mesmo que custem caro depois, o cérebro registra apenas o agora. E é por isso que hábitos bons parecem tão difíceis de manter. Eles trazem recompensa no futuro, não no presente. E o cérebro vive no presente. Então, como quebrar essa lógica? Com pequenas recompensas imediatas que sinalizam ao cérebro: valeu a pena começar. Não precisa ser grande, precisa ser percebida. Rasgar um dia no calendário. Marcar uma sequência crescendo. Anotar uma linha do que foi feito. Fechar um ciclo com um mini ritual que o seu corpo reconheça como vitória. Esses pequenos sinais geram dopamina. E dopamina não premia resultados. Premia continuidade, premia ação, premia movimento. Quando você cria esse tipo de fechamento, você quebra o ciclo da autossabotagem, porque o cérebro começa a buscar a sensação positiva associada ao hábito, e não a fuga. Pense nisso. Quanto tempo você já perdeu acreditando que precisava de grandes resultados, quando tudo que faltava era uma pequena sensação de progresso no final? Agora, faça uma pausa e pergunte a si mesmo: que tipo de recompensa simples tornaria impossível ignorar o fato de que você está avançando? Porque, quando o cérebro sente avanço, a autossabotagem não encontra mais espaço para crescer. A autossabotagem nunca foi um inimigo externo. Ela sempre foi um padrão interno, um reflexo. Um movimento automático que você treinou sem perceber. E porque foi treinado, pode ser desmontado, não com força, não com promessas grandes, mas com hábitos pequenos que enfraquecem dia após dia aquilo que um dia pareceu imbatível. O que você viu até aqui tem um fio comum. Quase tudo o que te trava acontece antes da ação, antes do primeiro passo, antes do início. É ali que a batalha é perdida. É ali que seu cérebro cria o desvio. É ali que a autossabotagem cresce. Mas quando você cria um pequeno hábito, tão simples que não assusta, tão curto que não exige motivação, tão fácil que o cérebro não resiste, você rompe esse ciclo. Porque no instante em que você age, mesmo que por 2 minutos, algo muito maior acontece dentro de você. Você prova que é capaz de começar. E quem consegue começar, consegue continuar. E quem continua, muda. Não é o tamanho da ação que importa. É o padrão que ela inaugura. É a identidade que ela alimenta. É a narrativa interna que ela contradiz. Eu não consigo. Não é para mim. Eu não dou conta. Cada pequeno hábito repetido em silêncio é uma resposta a essas frases.
E aos poucos, uma nova história começa a ser construída. Agora é a sua vez. Antes de sair deste vídeo, faça uma escolha concreta. Uma só. Escolha um hábito tão pequeno que seja impossível falhar. Algo que você consiga repetir amanhã, no pior dia, no dia corrido, no dia cansado. Um movimento mínimo, mas carregado de significado. Porque é esse gesto que inaugura a versão de você que para de esperar motivação e começa a agir. É esse gesto que destrói no presente um padrão que te aprisionou por anos. É esse gesto que transforma a intenção em identidade. Agora responda para si mesmo, em silêncio ou nos comentários. Qual é o pequeno hábito que você escolhe hoje? E que parte da sua autossabotagem ele começa a desmontar?